Jeremias 33, amados, nós vamos ler, e é um versículo muito conhecido, mas eu queria desafiar os irmãos a considerarem este texto sagrado, conhecido, que pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará, diz a palavra. Por isso vamos crer nestas palavras, nesta palavra verdadeira. Jeremias 33, 3. Vamos colocar-nos de pé e vamos todos, a uma só voz, lermos Jeremias 33, 3. Vamos lá? Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mais uma vez. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vamos ainda de pé orarmos ao nosso Deus. Pai querido, é um privilégio para nós, não somente podermos invocar o Senhor, como, além disto, obedecer ao Senhor, a ordem do Senhor para invocar o Senhor. Oh Deus, que bom termos esta graça de podermos entrar no Santo dos Santos e apresentar-nos ao Senhor e também apresentar as nossas demandas, as nossas queixas ao Senhor, certos de que o Senhor nos responderá e nos anunciará coisas grandes. Em nome de Jesus te pedimos, ó Pai, que nesta noite feliz, neste santo lugar, neste primeiro dia do ano, o Senhor de fato norteie-nos com esta palavra, ministrando-a em nossos corações, para que possamos olhar para o Senhor e não para o que está ao nosso redor, para as dificuldades que nos cercam. Dá-nos a bênção de crermos em Tua palavra e sermos vencedores pelo Senhor. Em nome de Jesus, fale conosco, nós te oramos. Amém. Podemos assentar, amados irmãos. Que bom ter passado o ano aqui, participado da ceia com os irmãos e visto a comunhão da igreja. Muito positivo, muito gracioso. Amanhã devemos aproveitar a vinda ao Nordeste e dar um pulo em Aracaju para abraçarmos o reverendo Emanuel de Menezes Costa. Foi o nosso contemporâneo também, amigo amado. Eu tive o privilégio de fazer o noivado dele com a minha ovelha lá em Minas Gerais, a Sheila. E ele é muito especial para nós. Então nós não poderíamos deixar de aproveitar aqui o ensejo e chegarmos lá e abraçá-lo. Hoje tive a bênção de conhecer uma parte de Salvador. Maurício nos deu fez uma tour conosco ontem e hoje, e eu já passei aqui, amados. Eu vou muito, desde 81, eu venho para o Nordeste, quase que todo ano. E vou até Recife, Natal, e às vezes ia para a praia em Maceió, Natal, Recife, e não conhecia Salvador. E já vim aqui umas 2 vezes, desci na rodoviária, fui na praia, voltei e continuei para Recife, mas não conhecia. E agora só conhecia da televisão, porque não tem gente mais sábia para vender a sua cidade do que o baiano, né? Ele é especialista em marketing. Haja vista os presidentes da República que eles fazem, né? São todos baianos, os marqueteiros poderosos do Brasil.
Então, Bahia já é conhecida no mundo inteiro, mas de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem, né? Graças a Deus. Amados irmãos, este texto, invoca-me e te responderei, me chama muita atenção para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu nasci na Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando nasci, meu pai já era presbítero. Então, eu sou apaixonado com a história da nossa igreja, principalmente com a história da plantação da IPB por Asbel Grimm Simonton, quando aportou-se no Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859. Meu pai falava com muita vibração de Simonton e de Lutero. Meu pai era apaixonado com esses homens. E eu fiquei impressionado com a visão que Deus dera a Simonton em vir para o Brasil e plantar uma igreja presbiteriana no Brasil. Resultado de um forte avivamento que acontecera nos Estados Unidos no século XIX, de um clamor norte-americano. Este texto que nós lemos em Jeremias 33, o profeta Jeremias, filho de Ilquias, sacerdote, há centenas de anos antes de Cristo, ele, na terra de Benjamim, ele começou a olhar para a situação em que vivia, e Deus teve um encontro com Jeremias e conclamou a clamar a ele, dizendo: Jeremias, o tempo está fechado, a situação está difícil, não tem saída, se sente impotente diante de tantos desafios na sua nação, na nação que eu escolhi. Clama a mim, vem a mim, e clama a mim, e eu te responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor. Você, Jeremias, vai ver coisas grandiosas que até então eram ocultas para você. O nosso país, amados irmãos, está precisando de alguns Jeremias, alguns Abacuque, alguns profetas de Deus, e que levam a Deus, clamem a Deus e busquem de Deus a visão de Deus para a nossa nação, para o nosso país. Leve a visão que eu vou lhe dar, Jeremias, para o meu povo. Deus tem coisas grandes para nós. Fala aí para o seu irmão do lado. Deus tem coisas grandes para nós. Para nós. Para você agora. Deus tem coisas grandes para você. Para você. Amém. Para você. Pense grande, amados. E pense no seu Deus que é grande. E não se prenda nas coisitas e nas picuinhas e nos choros e nas murmurações dos pessimistas e dos incrédulos. Até porque o nosso Deus é um Deus que transforma a água em vinho e traz o vinho melhor. Deus tem coisas grandes. Quão grande é meu Deus! Cantarei, quão grande
é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Fantástico. Parabéns, equipe de louvor. Para ser grande e fazer coisas grandes, você precisa, em primeiro lugar, clamar a um Deus grande e verdadeiro. Para ser grande e fazer coisas grandes, você precisa clamar a um Deus grande e verdadeiro. Clama a mim, diz o Senhor. Não clame ao seu chefe de seção. Não clame ao seu pai, à sua mãe. Não clame aos que estão ao seu redor. Clame ao Senhor e peça a Ele coisas grandes. Peça a Ele para te dar a graça de sintonizar o seu sonho com o sonho dele para você. Não tem como dar coisa pequena. Para todos nós, Deus tem um plano, Deus tem um sonho, Deus tem uma visão. E quando você clamar ao Senhor, Deus vai lhe preparar para receber a sua revelação, ou a revelação da visão que Ele tem para a sua vida. E por isso você deve clamar ao Senhor. Clame a mim. Como diz lá em Mateus 7:7. Pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis, porque todo o que pede, recebe, a quem bate, abre-se-lhe-á, e a quem busca, encontrará. Mateus 6, quando você orar ao Senhor, entra no seu quarto, em secreto, fecha a porta, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará, e vai lhe anunciar coisas grandes. As coisas grandes de Deus, elas são reveladas no recôndito entre você e Deus. É muito importante nós termos esta consciência de clamar ao Senhor. Nós temos uma semana de oração, agora no início do ano. Faça um propósito diante de Deus. Eu quero estar todos os dias dessa semana de oração na casa do Senhor. Eu preciso ouvir Deus e o que Deus tem para mim e a confirmação de Deus quanto a esta questão que eu estou enfrentando, e eu quero que Deus intervenha neste ano de 2017. Faça um propósito, clama a mim. Agora, quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Nós cantamos aqui de uma forma maestral. Quem é o nosso Deus? E a gente, quando está de fato cantando em espírito e em verdade, é impossível lembrarmos da crise, das dificuldades, porque quando você vê de uma forma ampla as coisas, você não se prende nas adversidades. E a questão não está nos problemas, está na sua atitude. Não pode você olhar o tamanho do seu problema, mas o tamanho do seu Deus. E o problema vai ficar pequeno. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, mas clama a mim, em primeiro lugar. Coisas grandes e ocultas. Eu sou o Senhor teu Deus. Olha o que Deus fala para nós, lá em Êxodo 20, para trazer as tábuas da lei. Moisés se apresentando. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, eu te arranquei das garras de Faraó. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o que domino. Eu sou grande. Portanto, me ouça. Acredite. Você era escravo, você não era ninguém, agora eu te fiz alguém. Eu te chamei.
e te mostrei uma terra prometida. Caminhe segundo o que eu espero de você, e não o que os outros afirmam de você. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É importante nós crermos assim. Portanto, para ser grande e fazer coisas grandes, você precisa clamar a um Deus grande e verdadeiro. Em segundo lugar, para você ser grande e fazer coisas grandes, você precisa ouvir a voz do grande Deus. Parece que é simples, amados, mas é tão difícil às vezes ouvir a voz do grande Deus, porque a gente não tem tempo para Deus. E Deus não fala com ninguém correndo. Se você não parar para ouvir Deus, você vai andar sem rumo. Você precisa entender que é melhor você ouvir a voz de Deus do que você se perder. De vez em quando, aquela voz do seu, aquele que guia a gente, como é que chama? GPS, né? De vez em quando joga a gente no buraco, mas na maioria das vezes guia a gente certo. E quando você não sabe nada da capital, o GPS é uma providência de Deus, né? E você segue direitinho o GPS. Será que Deus não é mais verdadeiro do que o Google, do que o GPS? Por que então nós temos tanta dificuldade em acreditar que Deus vai nos conduzir em triunfo? Ouvindo-o. Então, e anunciar-te-ei, você precisa ouvir a voz do grande Deus, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que não sabes. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Grande. Grande, quão grande é o meu Deus. Amados irmãos, tudo começa na nossa vida com um chamado. Chamado. Por isso é importante você se sintonizar com o seu chamado que Deus lhe deu. Não tem ninguém que vai para o céu sem ter ouvido a voz do Senhor chamando-o. Se não nascer de novo, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Quando você nasce de novo, nada mais é, nada menos do que uma convocação de Deus. E aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos, diz Romanos 8, 29. E aos que predestinou, a estes também chamou. Tudo começa com um chamado. E aquele que começou a boa obra, aquele que começa no Espírito, não termina na carne, continue ouvindo o Espírito de Deus. Ouve o Senhor, começa com o chamado. Me lembro muito bem, quando estava trabalhando secularmente, tinha feito eletrotécnica, um curso técnico, e sonhava em ser concursado, lá em Minas é CEMIG, aqui é o que? Coelba, né? É isso. E assim, e queria depois fazer engenharia, e estava fazendo cursinho para engenharia, e Deus me chamou para o ministério. Mas é interessante, antes de me chamar para o ministério, Deus me impactou para conhecê-lo. E num acampamento da Mocidade para Cristo, lá em Belo Horizonte, lá de uma lagoa, Deus me impactou e me chamou. Eu não tinha dúvida nenhuma que eu estava sendo chamado por Deus para ser um filho
de Deus e um militante na obra de Deus. E é impressionante que, dali para frente, no trabalho, eu andava com o Novo Testamento daquele dos Gideões no bolso, porque era lendo a Bíblia todo o tempinho que eu tinha. Queria conhecer Deus. Chamado. Maurício estava lá em Manaus, com 1001 plano. De repente, Deus o convoca, o chama, e ele obedece. Chamado, você e eu somos chamados por Deus. Então, tudo começa com chamado. Agora, é muito importante você e eu entendermos que quando Deus nos chama, Ele vai dar uma visão, Ele vai dar um sonho, Ele vai dar algo que vai nos inundar, nos consumir. Se você ver aqui o chamado de Deus a Jeremias, você fica impactado. Chamado de Deus a Ezequiel, no capítulo 37. O que você vê, Ezequiel? Eu vejo um vale de ossos secos. Dá para ele uma visão. Dá para Jeremias uma visão. Chamado de Deus a Abraão. Sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Sai da sua casa do seu pai e você vai ser uma bênção. E deu para ele todos os detalhes do que Deus iria fazer através da vida dele. Visão. Todos que Deus chama, Deus dá uma visão de acordo com a sua paixão. Paixão indica onde você se alegra, você se realiza. Dons indica o que você vai fazer naquele lugar. E estilo de personalidade vai ajudar você, o jeito que você vai fazer aquilo. Então, na paixão sua, Deus te dá uma visão, e aquela visão te consome, talvez para ser um engenheiro, e é interessante mas será que só quem faz curso superior tem visão? Não, você pergunta 2 serventes de pedreiro, que estão trabalhando na construção de um hospital, um visionário e o outro não. Você pergunta para o visionário, onde você trabalha? Trabalho ali na construção daquele hospital. O que você faz? Eu sou servente. Mas estou ajudando a construir um grande hospital que vai acolher muitas vidas e salvar muitas vidas. E eu me encanto em participar desta obra. Pergunta ao não visionário. Eu estou trabalhando naquele gato que não me paga bem. E eu trabalho lá de servente, e você precisa ver como que eles tratam servente, não respeita, e vai, só murmuração, não tem visão. Não tem visão. O visionário, ele está sempre motivado, ele está sempre consciente do que ele veio fazer aqui, para que ele está aqui, para que veio, e está sempre entusiasmado. Então, Deus te chama, te dá uma visão, um sonho. Não tem visão sem missão. Não tem visão sem missão. Toda visão, para se concretizar, tem uma missão. E a missão, a própria palavra já diz. E aí a gente tem alguns slogans, né? Um por todos, todos por um. Missão dada, missão cumprida. Não tem jeito de fazer missão catando borboleta. Missão exige foco e determinação. Porque a visão te consome. E aí, o que Jesus fez? Quando ele pegou a visão de Deus, trouxe para o mundo, e aí chamou os seus discípulos, passou a visão, e quando ele estava para subir, ele os convocou, solenemente, lhes passou a grande comissão. Somos e temos cargos comissionados no reino de Deus, temos cargos de confiança. E quem tem militância na questão pública pode entender o que eu estou dizendo. Cargo de confiança, quando o chefe convoca, pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser feriado, a gente tem um prazer em servir o seu chefe, que é cargo de confiança, em fazer o que o chefe lhe confiou, principalmente algo que ele não manda todos fazerem. Cargo de confiança.
Missão, cumprir missão. E a gente faz questão de fazer com maestria, com excelência, para ganhar ponto com o chefe. Cargo de confiança, para que ele confie mais na gente. Você foi chamado por Deus? Você ouviu a voz de Deus ao clamar a Ele? E você foi chamado? Deus lhe deu uma visão. E você está comendo o seu bifezinho do dia, do boi, que é a visão que Deus te deu? A questão não é você querer comer o boi inteiro num dia. A questão é você planejar e comer o bifezinho do dia. E de repente você já comeu, tenho certeza que todos aqui já comeram mais de um boi. Porque todo dia come um bife. Não tem nada impossível. Tem algo não planejado. Então Deus te dá uma visão. Esta visão te chama para uma missão. E Jesus nos deu esta comissão. Mateus 28, 18 a 20. Toda a autoridade. Mesma palavra lá de Êxodo 20. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, aí agora vem a missão, a comissão. Ide, pregai o evangelho e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Somos comissionados por Jesus para fazer discípulos de todas as nações. Visão grande. Visão grande. Deus nos deu um cargo de confiança para realizarmos coisas grandes. Só que é muito importante entendermos que sempre menos é mais. No reino de Deus também é a mesma coisa. Menos é mais. Jesus, não obstante falar do mundo, porque Deus amou o mundo que deu seu filho. Jesus tinha visão de mundo, mas teve uma estratégia de que menos é mais. Ide e fazei discípulos. Então, toda missão para ser concluída e completada precisa de uma estratégia. Você tem que trabalhar a estratégia. E a estratégia de Jesus, interessante, está aí em Jeremias 33, 3. 3. Jeremias 33, 3. Jesus tinha 3 discípulos, e dos 3 depois chegou em 12, Pedro, Tiago e João, e desses 3 ele fez 12, 70, 120 milhares, não precisamos de inventar a roda, vamos cumprir a estratégia de Jesus, não precisa de mais nada, põe na sua cabeça, eu quero ser discipulador de 3, e eu preciso de um discipulador, que está afinado com Deus e com a comissão que Jesus lhe deu, e que tenha compromisso com esta comissão. Amados irmãos, quando Jesus instituiu a Santa Ceia, ele fez questão, pense bem, isto é o meu corpo, isto aqui é o meu sangue, aqui é tudo ou nada, aqui eu quero que vocês entendam que a minha missão, não obstante ser gloriosa, ela exige determinação em morrer. A missão minha é sublime. A comissão que eu estou lhe dando é algo que ninguém lhe dá. Então, considere a grandeza, a sublimidade, não somente da missão, da comissão que Deus lhe deu, mas do Deus que lhe convocou para a sua seleção. Não são todos que participam dessa seleção, que têm a graça de ter a visão de Deus, que têm a bênção de ser confiado a Ele uma missão, e que têm a luz do Espírito de ter de executar esta estratégia que Deus dá. 32 anos de ministério, eu tenho, de vez em quando eu pergunto para mim mesmo,
Quem são os meus Pedro, Tiago e João? Pense bem. Vocês veem como é que aparece. É simples. Menos é mais. Mas a gente fica preocupado com muitas coisas. E não faz o necessário. Sério. Para quem? Quem Deus lhe deu para você discipular? Para quem você deu a vida e você sabe que dá a vida por você? Na caminhada cristã. E que está com foco, não abre mão da missão que Deus nos confiou. Quem são os seus? E você pertence a quem? Reverendo Francisco Leonardo, reitor do nosso seminário, marcou muito a nossa vida. Porque ele era um discípulo. E aí, agora nós temos um plano de encontrar a nossa turma João Calvino, se possível de 2 em 2 anos, e acertamos para nos encontrarmos lá em Recife, porque o reverendo Francisco vai estar lá, quase 90 anos, e a gente quer mostrar para ele que valeu a pena ele investir em nós. Ele dar a vida por nós, pelo reino de Deus. Quem são os seus Pedro, Tiago e João? Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Peça a Deus o seu Pedro, Tiago e João. Tudo que o meu Pai me dá, vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E você vai ficar encantado quando você entender este princípio de que menos é mais, e dá a vida por 3, e leva-os a dar a vida por 3, e esteja bem unido, você e os seus netos, se é que a gente pode assim dizer, porque não tem discipulador sem discípulo, e não tem discípulo que não é discipulador. Você só sabe que é um discípulo quando você tem 3 discípulos que têm seus 3 discípulos. E aí o crescimento da igreja é exponencial. Aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Clama a mim. Salvador precisa de Jesus. Clama a mim. Conversando hoje com o pastor Maurício, dá gosto de conversar com ele, porque é um sonhador. Aí ele passando ali na avenida, fala assim, rapaz, o meu sonho é que a igreja venha para a avenida. E a gente construa aqui um templo para a glória de Deus. Em Salvador não tem um templo presbiteriano que faça jus, não a IPB, mas ao Deus grande, que nós servimos. Eu quero que as pessoas vejam a grandeza do meu Deus pelas minhas obras, em nome deste Deus. Você constrói um templo, você coloca para a glória de Deus, e você vai fazer tudo para a glória de Deus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e refletisse na sua vida. Se Deus já te deu uma visão, um sonho, coloca-o diante de Deus. Fala assim, Deus, é para a sua glória. E eu quero que o Senhor me traga as pessoas certas para a realização deste sonho. Eu quero que o Senhor traga a mim. Eu quero que o Senhor clareie esta visão. Eu não tenho dúvida nenhuma do chamado do Senhor para mim. Mas a visão está embaçada, não está clara. Eu não consigo transmiti-la para impactar aqueles que o Senhor tem para participar dela comigo. Ó Deus, me dê disposição em cumprir a missão que esta visão exige. E me dê a bênção de executar esta estratégia que o Senhor me deu.
e que eu possa cantar: quão grande é o meu Deus. Sem dúvida alguma, se Simonton pudesse ver lá do céu a Igreja Presbiteriana do Brasil, que ele plantou, certamente ele vai dizer: quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Que daqui uns anos, outros poderão dizer de você: o meu pai era um visionário. O meu avô era um visionário. Quanta fé ele tinha neste Deus grandioso. Neste Deus grandioso. Nunca participe da Santa Ceia sem entender que você tem um cargo comissionado, cargo de confiança, e de que Jesus te comprou com coisas sublimes e que você precisa corresponder a isso para a glória de Deus, para a glória de Deus. Senhor Deus, aplique em nossos corações esta tua palavra e nos ajudes cada dia mais a cumprir cabalmente o ministério que o Senhor tem nos confiado. Em nome de Jesus. Amém.